Olá, irmãos, amigos do canal Baú do Escriba, estamos de volta com mais um vídeo da nossa sequência em Cantares de Salomão, estudando Xilologia, ciência que estuda o livro de Cantares. Falamos direto de Lajinha, Minas, aqui do sul de Capixaba e leste mineiro, pela Faculdade Teológica Berechite, Seminário Teológico Berechite Tabernáculo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre duas palavrinhas, dois adjetivos que são colocados aqui para a esposa e para o esposo, para o amante e para a sua amada, no livro de Cantares. Trata-se de formosa e bela. Então vamos distinguir isso aí, para a gente entender o que é uma coisa formosa e o que é uma coisa bela. Vamos então ter discernimento disso estudando esse capítulo de número 6, versículo de número 4. Formosa és, amiga minha, como Tirza, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército com bandeira. Então nós encontramos aqui esses dois adjetivos. E para nós compreendermos isso, temos que fazer então um estudo exegético, né? Para isso eu tenho aqui comigo essa tradução que eu fiz há muitos anos atrás, 1986, do livro de Cantares, direto do hebraico para o português, chamado 25º Canto de Salomão. Se você desejar ter um exemplar desse, é só nos solicitar. Então nós temos a tradução aqui do capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Yafá at hayati kektissá, navé kirushalayim, ayumá kanibegalati. Isso quer dizer o seguinte: temos dois sufixos, dois vocábulos aqui diferentes para formosa, formoso, belo e bela. Yafá é esse que vai nos indicar formoso, alguma coisa formosa é Yafá. E belo ou bela, navé. Então aqui nós temos a tradução direta do hebraico, que seria assim: Formosa tu és, amiga minha, amada minha, como Tirza, e bela como Jerusalém. Formosa como Tirza, que era a antiga capital antes de Onri comprar de Sêmer o outeiro para fazer Samaria, a capital do norte, das tribos do norte, que seguiu com Jeroboão, quando houve o cisma, né, depois de Salomão. Roboão ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com as 10. Tirza era a antiga capital e Jerusalém a capital de Judá. Então, formosa como Tirza e bela como Jerusalém. Navé quer dizer bela. Então temos que dar uma olhada nisso aí, para entendermos por que a igreja assim é reconhecida. Essa palavra formosa, a palavra Yafá, ou Yafé, ocorre muitas vezes no Velho Testamento, 38 vezes. Mas em Cantares é onde ocorre mais. O livro de Cantares é o livro que tem mais a palavra formosa. Ela ocorre 11 vezes. E sendo uma vez no capítulo 1, 8, duas no 1, 15, capítulo 1, versículo 15, 2 vezes, capítulo 2, versículo 10, capítulo 2, versículo 13, capítulo 4 ocorre no versículo 1 e no versículo 7, capítulo 5 no versículo 9, capítulo 6 no versículo 1, 4 e 10, e no capítulo 7, versículo 6. E também temos então que é preciso distinguir isso, o que é uma coisa formosa e o que é uma coisa bela. Hoje aqui, até mesmo na Bíblia, houve algumas diferenças, não distinguiram muito bem essas palavras. A gente tem hora que pensa que a pessoa formosa é a pessoa bela, e a pessoa bela é formosa, mas há aí uma diferença muito acentuada, muito sutil no hebraico. Então, a palavra formosa tem a ver com formato, forma, definição. Tanto tem essa ideia que nós encontramos lá no capítulo 6, versículo 4, ele fala assim: formosa como a lua. A lua tem um formato definido, ela é redonda, né? Tem um formato, formato, padrão, paradigma. E coisa bela já é referência mais à beleza. Quanto formosura tem a ver com formato, com forma, belo tem a ver com beleza. Então a Bíblia diz algumas mulheres que eram formosas. Na Bíblia nós encontramos Sarai, né? Antes de ser Sarai. Lá em Gênesis, Raquel era formosa. Abigail, aquela segunda mulher de Davi. Tamar, a irmã de Absalão, e depois Tamar, sobrinha de Absalão. Abisag, a sunamita, aquela que chegou a dormir com Davi na sua velhice. E Esther. E por último, as filhas de Jó, né? Gemima, Quez e Quereapu. Essas 10 mulheres chamadas formosas na Bíblia. Elas tinham formato, tinham definição. Se você estudar a biografia dela, vai ver que realmente elas não eram só bonitas. Elas tinham um formato, elas tinham um padrão de vida, elas tinham um modelo, elas tinham um paradigma, né? E formosos, homens formosos,
Tem também, a Bíblia cita 3. José era formoso de porte, tinha um formato, um procedimento, um meio de agir, uma maneira de viver. Davi também tinha essa forma. E Absalão. Isso aí. Então, belo é referente à beleza, não é? Quando o Cantares diz formosa, diz amiga minha é formosa, e diz também como é formosa o amor e delícia, que é referente à mulher. A mais formosa entre as mulheres, cita várias vezes nessas ocorrências de Cantares. Então, o que seria essa lição para nós no mundo espiritual, para nós servos de Deus? Nossa igreja temos que ter forma, temos que ter formato, temos que ter definição, temos que ter padrão. Não é? Não é só bela. Bela é um adjetivo, um adereço, é um ornamento. Né? A palavra bela, navé, vem de Naam. Naam também tem a ver com isso, com lindeza, né? Lindeza, beleza, elegância. Mas a igreja não pode ser só bela. Ela não pode atrair só pela aparência, tem que atrair pelo seu formato, pela sua maneira de conduzir-se. O servo de Deus, meus irmãos, ele tem que ter formato. O que nós mais vemos hoje em dia na nosso relacionamento com o mundo e com as pessoas ao nosso redor e ao redor é isso. Os crentes, os servos de Deus, crente é muito pouco, porque o diabo também é crente, o servo de Deus, aquele que está se dedicando ao estudo da vida cristã, ele tem que ser autêntico, tem que ter forma, tem que ter formato, ele tem que saber como proceder, ele tem que ter testemunho, ele tem que saber que ele tem que ser diferente. Malaquias diz, então, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E o que nós encontramos hoje é isso. Muitas pessoas estão nas igrejas, mas as igrejas não estão na pessoa, não é? A pessoa não tem forma de viver, ela vai aderindo a tudo. É como se fosse uma geleia, uma massinha daquela de brincar. Você faz um cachorrinho, você faz um gatinho, uma massa de biscuit, você faz o que você quer dela. O servo de Deus não pode ser assim. Ele tem que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego, como Daniel. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Sadraque, Mesaque e Abednego falou, rei, quanto a isso não te falaremos nada. Nós não vamos adorar essa estátua que você fez aí. Não vamos. Então isso é forma, isso que é formoso. A pessoa que tem definição, que tem decisão, que tem controle, tem domínio próprio. E nós precisamos disso nessa hora final. Essa é a igreja de Cantares, a igreja que vai subir. Tanto no capítulo 2:10 diz assim, levanta, amada minha, formosa minha e vem. Não está chamando bela não, levanta bonita minha, bela minha, aprazível minha, elegante minha e vem não. Quem vai subir, quem levanta, é quem tem formato, quem tem forma. É quem tem Jesus marcado nele. Ele tem as impressões de Jesus. Paulo dizia, eu carrego no meu corpo, no meu ser, as marcas, a forma de Cristo. E lá no próprio Romanos também, diz, rogo, pois, meus irmãos, pela misericórdia de Deus, que não vos transformeis, mas transformai-vos. Transformar é isso, metamorfose, é ir além, né? É ter forma. Então, essa é a lição da formosa e da bela. Bela é muito pouco para a igreja de hoje. Bela todo mundo é. Nós precisamos ter forma, ter formato, ser servos com letra maiúscula, ser autênticos, ser originais, ser pessoas que honram o nome do Senhor Jesus, que sejam atraentes, que atraiam o bom, que sejamos o bom perfume de Cristo, que tenhamos forma de servos e agir, e possamos agir de tal maneira. Vamos ficando por aqui com mais esse estudo. Voltamos no nosso próxima semana. Um abraço.